Olá, bem-vindo ao canal Alcançar com o Professor Eleazar. Nesse vídeo nós estaremos recebendo a convidada professora Joseli da cidade de Jundiaí. Ela estará falando sobre as curiosidades da língua brasileira de sinais, da Libras. Aqui no canal Alcançar com o Professor Eleazar, o importante é você alcançar o conhecimento. Vamos lá aprender mais um pouquinho sobre a Libras? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi, sou professora da rede aqui municipal de Jundiaí e a convite do Eleazar, do canal Alcançar, vou trazer algumas dicas de Libras para vocês. Obrigada, Eleazar, pelo convite, o canal está muito legal, muito bacana e vamos lá para algumas contribuições. Antes disso, queria falar para vocês como eu conheci Libras, né? Foi amor à primeira vista e é uma coisa assim que eu amo falar sobre isso. E eu conheci através de uma empresa que eu entrei trabalhar e tinha alguns surdos que se comunicavam por Libras. Eu nunca tinha tido ainda contato com isso e para mim era tudo muito surpreendente, né? Eles se comunicam, eles vão trabalhar, eles casam, eles têm filhos, como assim, né? E por conta dessa curiosidade eu fui aprender Libras e hoje sou intérprete de Libras, né? E aí eu queria falar para vocês algumas coisinhas que aconteceram, né, nesse processo meu de formação da Libras. A primeira coisa, né, que eu acho uma curiosidade muito pertinente, que as pessoas têm muito, é que a Libras é universal. E a Libras não é universal, né? Libras é a abreviação de Língua Brasileira de Sinais, então ela é brasileira. Nos Estados Unidos é o ASL, né, que é a Língua Americana de Sinais, então cada país tem a sua própria língua. Então, apesar da pessoa que fala Libras ser considerada uma pessoa bilíngue, né, porque tem a língua portuguesa como primeira língua e a língua de sinais como a segunda língua, ela não vai conseguir se comunicar se ela for para outro país através da Libras, não, tá? A Libras, ela tem todo um contexto, ela é uma língua mesmo, inclusive uma língua reconhecida no Brasil como a segunda língua no país, né? Então, uma outra curiosidade também, o Brasil não tem apenas uma língua, ele tem duas, né? É a língua portuguesa e a língua de sinais, a Libras, que é uma língua reconhecida realmente. Uma outra curiosidade que as pessoas têm bastante é assim, então a língua de sinais é o alfabeto? Se eu souber o alfabeto de Libras, eu vou saber me comunicar com surdo? Não, tá, pessoal? Apesar de a gente usar, né, algumas vezes, né, o A, B, C, não é dessa maneira que a gente faz a comunicação com os surdos. Tudo tem um sinal próprio, né? Para tudo que a gente for falar, tem um sinal próprio, porque senão a frase ia ficar muito grande, né? Imagine eu soletrando uma frase para um surdo, né? Querendo falar para ele assim, ó, ontem eu fui. Imagine como isso ia ficar cansativo. Então, tudo tem um sinal, né? Ontem eu fui. Então, Josi, então aquele papelzinho que eu pego, o alfabeto em Libras, não me serve para nada? Serve sim. Seria a sua primeira contato com a Libras, né? Eu digo até que para a gente aprender uma outra língua, né? Geralmente quando a pessoa fala assim, eu quero aprender inglês. Então a maneira mais fácil e rápida dela aprender inglês é ela fazer um intercâmbio. Então tem gente que fala, passei 6 meses, 1 ano nos Estados Unidos e voltei de lá bilíngue, sei falar o sinal. Porque é mais rápido. Então, para você aprender Libras, a maneira mais rápida seria o contato com o surdo, né? Entrar na comunidade surda e aprender a Libras ali. Mas se eu for fazer um curso? Bacana, legal, vai aprender muita coisa, né? A gente, quando quer aprender inglês, geralmente a gente vai fazer um curso. Mas para a gente se tornar mesmo, como que eu posso dizer, como é a palavra? Me fugiu agora. Fluente naquela língua, eu preciso estar em contato com aquelas pessoas, tá? Então seria interessante, né? Aqui em Jundiaí tem um clube de surdos e eles dão um curso de Libras e lá tem bastante surdos, então a maneira mais fácil seria fazer o curso lá, que você vai ter contato com o surdo lá.
Outras coisas. Língua de sinais, então eu vou fazer o gesto daquela coisa. Eu vou fazer mesa, então vou fazer assim. Vou fazer bebê, vou fazer assim. Não é, tá? Tem muitas palavras que são realmente, né? Se a gente olhar para o sinal, a gente consegue até visualizar. Eu fiz mesa. Ela desenhou a mesa no ar. Ela fez beber, ela fez o sinal de que a gente faz mesmo. Fiz tchau. Tchau em Libras e tchau na língua portuguesa é igual. Só que nem tudo é isso, né? Então, tem alguns sinais que as pessoas às vezes ficam perguntando, mas o que isso tem a ver com aquilo que você está fazendo? Não tem nada a ver. Não tem, né? Por exemplo, quando a gente faz o sinal de homem, a gente faz a barba do homem, né? Aí, quando a gente faz o sinal de mulher, a gente faz esse risco aqui no rosto. Aí a pessoa fala assim, mas o homem, tudo bem, é a barba. E a mulher, o que é isso? Nada, é simplesmente o sinal de mulher, né? A gente também não se faz essa pergunta na língua portuguesa, né? Por que isso chama óculos e não chama sorvete? Porque chama óculos, né? Então, na Libras também, quando eles estavam dando o nome para as coisas, era o sinal que eles acharam. Algumas coisas, né? Se a gente fizer o sinal de notebook, por exemplo, né? Então, abrindo o notebook. Algumas coisas eles olharam para o sinal, para aquilo e falaram, olha, o sinal vai ser esse. Algumas coisas não tem nada a ver e tá tudo bem, tá tudo certo também. Outras coisas que as pessoas perguntam. Josi, mas, por exemplo, se eu fizer o sinal de sentar, é assim. Se eu fizer o sinal de banco, é assim também. Se eu fizer o sinal de cadeira, é assim também. Como que o surdo vai saber se eu estou fazendo isso? Se eu estou falando de banco, se eu estou falando de cadeira, se eu estou falando de sentar? Então, dentro de um contexto, né, daquilo que vocês estiverem conversando, ele vai saber. Uma outra coisa, branco, por exemplo, né, que eu fiz aqui, branco. É o mesmo sinal de leite. Josi, eu tô falando pro surdo que a camiseta que eu tô usando, que eu saí ontem, por exemplo, era branca. Aí ele não vai entender que a camiseta era leite? Não vai, né? Porque vai estar dentro de um contexto, né? Você não jogou a palavra solta. Porque isso acontece na língua portuguesa também. Se eu jogar uma palavra para vocês sem um contexto, vocês também não, né? Muitas vezes não vão saber do que eu tô querendo dizer. Por exemplo, se eu falar assim para vocês a palavra banco, sem nenhum contexto, vocês não vão saber se eu estou falando do banco de sentar, se eu estou falando do banco de dinheiro lá, o físico, se eu estou falando de um banco de areia, por exemplo. A gente usa a palavra banco para várias outras coisas. Então, o que define se eu estou falando do banco do dinheiro, do banco de sentar, é o contexto. Com o surdo é a mesma coisa. Então, fiquem tranquilos que eles vão saber sobre aquilo que vocês estão falando, tá bom? Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, vou finalizar por aqui, mas assim, tem várias outras curiosidades que talvez em outro momento eu consiga voltar aqui para falar um pouquinho para vocês e dar algumas dicas também de Libras para a gente contribuir com o canal aí do Eliezer. Muito obrigada e até uma próxima.